Abre aspas para Abel Ferreira. 90 minutos é muito tempo no Allianz Parque. Fecha aspas. No vídeo anterior, eu aqui reconheci e valorizei o trabalho do Felipe Luiz. E hoje, depois do que aconteceu no último jogo do Palmeiras, quando de forma épica e heróica o Palmeiras se torna o primeiro time na história da Libertadores em uma semifinal a virar um placar adverso de 3-0 contra, não tem como não exaltar o trabalho daquele que já está, o tempo que está no Palmeiras. Então, são 5 anos, são 5 temporadas de uma temporada ou de várias temporadas para impor respeito. Você pode ser contra ele em termos de formato de fala, quando das suas entrevistas. Você pode não concordar com ele de acordo com as suas ideologias, entendimento de mundo, filosofia de vida. Você pode ser totalmente contrário a ele por conta das suas reações intempestivas na beira do campo e por aí vai. Ou seja, a gente poderia aqui falar inúmeras situações para desqualificar o Abel. Mas se tem uma coisa jamais que ninguém pode deixar de reconhecer, é a competência desse cara como técnico de futebol. Ah, mas ele não fez sucesso lá fora, ele não era reconhecido e nunca foi reconhecido no futebol europeu. Dane-se. Problema do futebol europeu. Problema de quem assim não procurou dar a chance ou a oportunidade para ele fazer o que ele está fazendo no Palmeiras. Porque é histórico e isso precisa ser reconhecido. Um cara que fala numa entrevista coletiva após pegar uma porrada de 3-0 no jogo de ida, dizendo que 90 minutos em sua casa é muito tempo para ele conseguir o êxito que ele conseguiu, é um cara que, no mínimo, não só tem autoconfiança em seu trabalho, como aquele que conhece muito bem o seu time, os seus jogadores, o elenco que tem na mão e, consequentemente, sabe, por A mais B, muito bem que teria condições de fazer o que fez. Então, é muita confiança em si, é muita confiança em seu trabalho e é muita confiança em seus jogadores. E isso não tem nada a ver com soberba. Que fique muito claro esse ponto de vista também. É muito importante que a gente reconheça que isso não tem nada a ver com soberba. Assim eu penso, assim eu vejo. Porque o que o Palmeiras realmente fez ontem, no jogo de ontem, no jogo da Libertadores, de volta contra a LDU, tem que ficar assim lá nos anais da história. Porque, como eu falei, pela primeira vez um clube em uma semifinal de Libertadores consegue reverter um placar tão adverso. Tão adverso. Isso foi inédito. Tá?
Mas a questão não é só ter revertido o placar adverso, mas acima de tudo a forma como isso aconteceu. Tudo bem que a LDU não jogou, que a LDU foi irreconhecível, que a LDU foi covarde, mas muito por conta da proatividade, da iniciativa, da postura do time. Esse termo postura eu até usei muito para classificar a forma como o Flamengo jogou contra o Racing. E eu também não vou deixar de usar aqui, porque foi um elemento que a gente viu muito claro nesse jogo do Palmeiras contra a LDU. A postura do Palmeiras fez a LDU sumir, porque a LDU não jogava. A LDU simplesmente não jogou. E eu fico até me perguntando como foi que o Palmeiras conseguiu pegar 3-0 desse time, mesmo jogando lá em Quito, lá no Equador. Sinceramente, eu fico me perguntando, porque se a LDU passou por Botafogo e passou por São Paulo, muito porque esses dois times brasileiros não vivem um bom momento, e isso está se provando no Campeonato Brasileiro. Então a LDU acabou se aproveitando do péssimo momento desses dois, de Botafogo e de São Paulo. Mas quando se deparou com um time totalmente organizado, com um time muito bem trabalhado, muito bem entrosado, muito bem tudo, vamos colocar assim, não é? Aí, meu amigo, ele viu outra realidade. Porque eu acredito que a própria LDU nem acreditou no placar de 3-0 quando ganhou dentro de casa. Porque quando veio para o jogo de volta, a LDU simplesmente entrou só com o nome, porque os seus jogadores não entraram em campo, o time teve uma atitude totalmente nula, uma atitude totalmente covarde. Em nenhum momento a LDU foi capaz de levar perigo ao Palmeiras. Mas volto a dizer, porque o Palmeiras não deixou. Porque o Palmeiras sufocou do começo ao fim. O Palmeiras foi para cima, para dentro e foi fazendo os seus gols. Quando sai ali aos 20 minutos o primeiro gol e ainda no segundo tempo faz o segundo, eu logo imaginei, isso aí não tem pênalti, não tem nada, vai classificar direto. Não deu outra. Não deu outra. Mas não porque fez os 2-0 no primeiro tempo, mas é a forma como jogava, a forma como fazia a LDU simplesmente sumir, ser anulada. Não é? Então, assim, é um negócio impressionante. O pênalti que o Alan sofreu, pô, ali é um misto de técnica, de raça, de persistência impressionante. Parabéns ao Palmeiras, parabéns ao Abel. E essa final, conforme eu já tinha previsto ou vinha prevendo, vai ser algo muito melhor do que foi a final de 2021, quando Palmeiras e Flamengo pela primeira vez decidiu a Libertadores da América. Não tenho dúvidas que vai ser algo inigualável, espetacular. Abraço!